coroa. Vamos lá, alguém. Hoje é agosto, dia 28. Temos voluntário para a prece antes da gente começar e antes que eu esqueça. Posso fazer, faz tempo que eu Então, não. vamos lá, dona Ana. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos reunidos para a leitura do livro Paulo Estevão, que ele possa sempre ser esclarecedor com a leitura que vem para nós no dia de hoje. Que os espíritos de luz e também aqueles que precisam ouvir para o aprendizado permaneçam conosco, nos abençoando, nos intuindo para os ensinamentos. Que tenhamos uma noite de luz e abençoada, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, dona Ana. Olha, meninas, tem gente que também, como a gente, graças a Deus, isso é uma boa notícia, porque tem mais gente que continua o aprendizado, né? Que faz o aprendizado, e é tão bom a gente saber que esse aprendizado continua apesar das circunstâncias, né? Tem sempre gente que chega para poder, e é tão bom a gente saber assim que do lado de lá também nós temos esse tempo, nos é dada essa oportunidade e esse tempo. Mas sempre tem uma companhia também muito boa. Não sei se vocês sentem, mas é uma companhia muito forte, muito luminosa e que tem nos acompanhado desde que a gente começou a fazer essa leitura. Então, às vezes emociona. Às vezes aqui a leitura fica difícil, porque entre uma lágrima e outra você fica assim, meu Deus, cadê os olhos? Mas vamos lá, olha só, relembrando aqui, a gente está então já aqui quase no final dessa parte do Sinédrio, né, em que Estevão está lá, foi convocado por Saulo, e quer dizer, na verdade, uma vez eu ouvi, se eu não me engano, foi o Jorge Elahá, ele falando que o nome Saulo na cultura judaica não existiria, que provavelmente o nome dele deve ser Saul, o Saul, né? O Saul. Então, de alguma forma, entrou um O aí no meio do Saulo, mas, enfim, aqui está como Saulo, né? A gente continua assim. E Estevão, então, está fazendo não a defesa dele, porque ele não foi lá para se defender, ele foi lá para fazer um esclarecimento, né, sobre os ensinamentos, sobre as, as preleções que ele tem dado lá na Casa do Caminho. Então, a gente nota que sempre que se está falando da pessoa dele, Estevão, ele não fala nada, ele, né? Mas quando se fala dos ensinamentos, né? Do trabalho em si, aí ele sente que ele tem a obrigação de fazer a defesa e falar alguma coisa, né? Ele nada fez assim para defender ou por alguma conveniência pessoal. Então, só revendo um pouquinho do último parágrafo onde a gente havia parado. Lembrando, a gente está no ano 35 agora, né? 35. Em Jerusalém. Depois de consertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade e ali tivera notícias dos fatos interessantes da véspera.
recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva, seduzido pelo verbo fluente do moço rabino. Então, aqui a gente vendo que durante a defesa, ou durante todo o momento em que Estevão estava lá no Sinédrio, obviamente que com suas colocações, sua postura, sua atitude, Estevão, ele, vamos dizer assim, não era uma competição, ele não estava ali fazendo competição nenhuma, mas Estevão ganhou todas as discussões, ele foi muito eloquente, muito consistente, né, em tudo que ele dizia. Então, foi a primeira vez que Paulo perdeu publicamente uma discussão, né, e ele estava mordido de raiva. Aí, só relembrando qual foi o veredito, Paulo já queria condená-lo ali mesmo, quando Gamaliel, então, disse, não, peraí, né? A atitude de Gamaliel sempre muito ponderado, ele disse, não, peraí, vamos averiguar um pouco mais essa história, e Saulo, então, disse assim, não, então vamos pelo menos reter, né? Manter esse moço aqui na prisão, e Gamaliel entendeu que alguma coisa ele tinha que ceder, né? Então, foi admitido que Estevão, então, fosse retido, mantido lá dentro, mas, então, novas averiguações seriam feitas, assim era o entendimento de Gamaliel, mas Saulo de Tarso, ele já estava com sangue nos olhos, então, o que que ele está fazendo aqui? Está fazendo todo um movimento para angariar pessoas que engrossassem a fileira daqueles que eram contra a casa do caminho, né? Tanto é que tem uma frase aqui no parágrafo anterior que chama muita atenção, que fala bastante sobre isso, que diz: a inspiração dos prudentes não o interessava. Saulo de Tarso estava apenas falando com pessoas que tinham a mesma afinidade de opinião que ele, né? Que era contra. Ele não queria falar com pessoas ponderadas, como, por exemplo, o Gamaliel. E tanto é que tudo ele fez, tudo ele manipulou para poder manter a sua vontade tal qual ele queria. Ele chegou ao ponto de dizer-se rabino. E a gente sabe que ele não era rabino, ele era doutor da lei, né? Porque aqui, Emmanuel é bem claro quando ele diz assim, seduzido pelo verbo fluente do moço rabino. Aí você fica assim, então quer dizer que ele se apresentou como um rabino, quando na verdade ele não era, né? Fez-lhe sentir com a displicência do homem de Estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, assim ele falava, né? Que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da cidade santa. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga, ou seja, a necessária escritura, documenta, permissão, né, para o feito colimado, ou o feito desejado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis. E aí a gente continua. Entretanto, bastava ao novel rabino, novamente, ele está ali se apresentando aos romanos, né, como tal, a adesão dos poderes públicos aos projetos aventados, ou seja, aos projetos movidos, né? Animado em seus propósitos pela quase geral... Gente, eu estou gravando, né? Animado em seus propósitos pela quase geral aprovação do seu plano, Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por
as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades. Então, veja que aqui esse Saulo está, de forma muito clara, fazendo a gente ver assim, qual que era o seu plano, não porque ele estivesse interessado na lei, em proteger a lei, porque, na verdade, durante a sua fala no Sinédrio, em nenhum momento Estevão foi desrespeitoso ou contra a lei, não era isso, ele não estava ali defendendo, levantando a bandeira da lei, mas ele estava, sim, sendo movido por uma questão de interesse pessoal, né? Orgulho ferido. E aí ele continua. Eu acho muito interessante essa próxima frase, porque Emmanuel, ele é muito preciso, ele é muito cirúrgico nas coisas, ele muito, assim, utiliza as palavras com muito critério. Ele vai dizer, obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. Aqui, com todas as letras, Emmanuel está dizendo que Saulo está sendo alvo de uma obsessão. Porque aqui está escrito obcecado. O que é uma obsessão, senão quando a pessoa está com a ideia fixa, né? A pessoa fica ali com aquela ideia fixa. E você não, sua mente fica ali formulando quadros mentais que apenas alimentam, reforçam aquela ideia fixa, né? Então, Emmanuel é muito, muito feliz, assim, quando ele quer descrever as coisas, ele escolhe bem as palavras e ele faz de forma bastante precisa. Aí isso aqui faz a gente lembrar de um fato, que é o seguinte. Lembra quando a gente começou a dizer assim, quando Estevão foi chamado para o Sinédrio, aí a gente viu, gente, olha, isso aqui, na verdade, esse acontecimento no Sinédrio é a primeira vez que algo daquela monta acontece após a condenação e crucificação de Jesus, né? E foi assim muito similar, né? Um evento e o outro evento, foi muito similar. Naquele evento lá de Jesus, a gente sabe que já foi muito comentado, tem muita gente com bastante informação falar isso, que no caso, quando Jesus estava falando com o Sinédrio, houve naquele momento, então, uma eh, obsessão coletiva, né? Onde não só ali o pessoal do Sinédrio, mas também as pessoas ao redor, por isso que foi aquela coisa, todo mundo não fazia sentido, mas todo mundo estava apoiando a Barrabás e não a Jesus, etc. Então, já se foi muito falado sobre isso. Houve, naquele momento, uma obsessão coletiva, e nesse momento aqui, Saulo está sendo objetivo de uma obsessão. Obviamente que o fato dele ter sido alvo dessa obsessão, a porta aberta foi justamente o seu orgulho, né? Eh, o seu orgulho ferido, a sua vaidade. Mas aí você fica assim, bom, Saulo está mordido de raiva com Estevão. Mas qual que é o mesmo plano de quem está, né, atrás dessa obsessão? E mais tarde Emmanuel fala. A gente vai ver aqui mais adiante. Qual é que... Porque assim, Saulo estava mirando Estevão, mas essa obsessão um outro alvo. Sem contar o fato de que, assim, se a gente pensa, Saulo de Tarso, a pessoa quem ele era, aquele cara era muito bem preparado. Aquela encarnação não foi assim, né? Sem um planejamento. Então, você fica imaginando assim que Saulo, assim como os apóstolos, ele também deve ter concordado
e aceito essa missão. Naquele momento, ele estava indo por um caminho. Mas e sabendo que essa missão dele era justamente espalhar o cristianismo no mundo ocidental, né, para os gentios e tudo mais, ele também o pessoal deve ter feito de um tudo para tirar ele daquele caminho, né, para poder desviar, tirar a atenção de Saulo para, né, outros caminhos que não fosse a missão que ele iria completar, graças a Deus. Então, aqui ele continua: tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados. O evangelho, aos seus olhos, dissimulava sedição, quer dizer, sedição é perturbação, a sedição iminente. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal. Tá vendo? Os companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal, a pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os textos da lei de Moisés e de seus escritos sagrados para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte. Então, veja que absurdo que ele está fazendo aqui, porque Moisés está lá escrito lá no Decálogo: não matarás. E ele está aqui distorcendo. Ele percebeu que Estevão fez toda a sua defesa baseada no Antigo Testamento. E ele foi extremamente coerente. Mas aqui Saulo está distorcendo o conhecimento, né, da lei mosaica e o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento justamente para fazer o contrário, para condenar o pessoal do caminho, né, os cristãos. Demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível. Tudo faria para... Aqui que está o objetivo da obsessão. Que ele está dizendo, tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço. Gente, lembra? Jesus Cristo no Sinédrio, aquilo ali foi como é que eu falei agora? Obsessão coletiva, né? Para atingir a quem? É Jesus, para apagar aquela luz. Só que Jesus, antes de morrer, o que ele disse para Simão Pedro? Sobre essa pedra erguerei a minha igreja. Né? Então, aqui o próximo alvo aqui era Simão, era Pedro. Né? Então, ninguém queria exterminar para Pedro, Pedro não podia continuar com aquele trabalho de modo algum. Então, esse aqui, na verdade, era o alvo central das sombras, né? Mas começou por Estevão, né? O alvo de Saulo era um, mas o alvo de quem estava ali obsediando ele era outro, né? Ah, em sua opinião, onde é que eu estou? Devia ser ele o autor intelectual da trama sutil que vinha formando. Está vendo como as sombras atuam na mente de Saulo? Em sua opinião, como sua opinião? Ó, devia estar ali, ó, buzinando. Devia ser ele o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando por causa da memória de um simples carpinteiro. No arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis. O que é isso? São aqueles quadros mentais que ficam ali, né, alimentando essa ideia fixa de perseguição aos judeus, né? Então, aí a gente vai pensar assim, gente, que obsessão braba. E outra, Saulo é uma pessoa ruim? Não é. Ele não era uma pessoa ruim, né? Ele, tanto é que Abigail via ele e tal, a essência que ele tinha, boa, de pessoa boa. Mas orgulho e vaidade é um ó, né? Enfim.
Nesse dia, singularizado pela visita às autoridades em evidência, no intuito de atraí-las à sua casa, outros fatos surpreendentes vieram agravar as preocupações que o assoberbavam. Oséias Marcos e Samuel Natan, dois compatriotas riquíssimos, aí aqui pode grifar essa palavra aqui, porque se isso aqui foi, esse foi o problema do pessoal, dos judeus, dos fariseus, ter se doído tanto com o fato dessas duas conversões. Eram duas contribuições valiosíssimas que o Sinédrio estava perdendo, né? Oséias, Marcos e Samuel Natan, dois judeus, fariseus muito ricos, que pertenciam lá ao Sinédrio, eles haviam sido, eles se converteram, eles se convenceram pelaquela oratória do Estevão, né? Oséias e Samuel Natan, dois compatriotas riquíssimos de Jerusalém, depois de ouvirem a defesa pessoal de Estevão no Sinédrio, impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, distribuíram com os filhos a parte da herança cabível a cada um e doaram ao caminho. Nossa, o Sinédrio perdeu essa, né, gente? Doaram ao caminho o restante dos seus haveres. Para isto, procuraram Simão Pedro, beijando-lhes as mãos calejadas no trabalho, depois de se lhe ouvirem a palavra acerca de Jesus Cristo, que foi assim assinada a derrota de Saulo no Sinédrio. Porque está entendendo ali que Estevão ele não foi fazer defesa pessoal. Até aquele momento ele ainda estava pregando, né, pelo Cristo. E naquele momento ele sabia que ele iria convencer algumas pessoas, como de fato ele convenceu, né? Duas pessoas importantes ali foram convertidas. E isso aí é uma conclusão bastante importante desse movimento do Estevão, né? Até o último momento ele está ali defendendo a palavra de Jesus. A notícia ecoou nos círculos farisaicos com a característica de verdadeiro escândalo. Imagine, Saulo de Tarso teve conhecimento do fato no dia imediato, aferindo, quer dizer, medindo, né, o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. Porque ali, o que ele está dizendo assim? Nossa, realmente, o cara foi o cara, ele me venceu no coisa, porque ele não só ele me ganhou, ele me venceu meus argumentos, como ainda rebanhou gente do meu reduto. A defecção, ou seja, a deserção, né? A deserção dos dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Falava-se mais que Oséias e Samuel, entregando ao caminho a totalidade de seus bens, haviam declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como o Messias prometido. Gente, isso aí foi um escândalo mesmo. Os comentários dos amigos a respeito instigavam-no às mais fortes represálias. Designado pelas caprichosas correntes populares como o mais jovem defensor da lei, sentia-se compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente nesse posto que considerava sagrado. Na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe o rigorismo em que presumia um divino dever. Emmanuel é fantástico, porque aqui ele está dizendo, olha, o próprio Saulo, no íntimo, ele sabia que aquela posição que ele tinha
era muito importante, como de fato é toda posição de liderança, onde você está ali para conduzir pessoas, você está ali para poder ter sua opinião e tudo mais, é uma posição de muita responsabilidade, um divino dever, né? Mas aqui Saulo, ele está obviamente perdido, né? Ele não está aproveitando os talentos que ele recebeu, né? Ele está desperdiçando seus talentos, né? Naquele momento. Tá cego, né? Completamente, Completamente totalmente cego. cego, pelo orgulho, pela vaidade. Mas aqui um pouquinho lá acima, nossa, eu achei que lindo, sabia? Quando você lá no anterior, no parágrafo anterior, que ele fala que Osés e Manuel entregando o caminho, a totalidade. Quando ele diz que eles. Não, quando eles reconheceram Jesus em lágrimas. Olha Em que lágrimas. lindo, É lindo que lindo. demais, né? Porque eram pessoas. Lembra que quando Estevão estava ali conversando, ele procurava naquela multidão olhos que estivessem simpáticos, né? E É, que ele encontrou olhos. São esses olhos aqui. Eram pessoas que, no seu coração, eles já sabiam, eles também sabiam, foram conheciam, tocados, né? foram tocados, né? É Eu achei impressionante. linda essa passagem dizendo que aceitaram Jesus em pessoas em lágrimas, né? lágrimas. Imagina, né? Nossa, E que felicidade deles, né? Viveram o tempo, viveram aquela época. Jesus passou e eles souberam e não tiveram dúvidas, né? Que felicidade. Às vezes eu tenho curiosidade de saber assim, gente, o que foi feito desse povo, né? Onde é que foi parar? Será que voltou? Tomara que tenha voltado. É, Tá, então, considerando a gravidade da última ocorrência que ameaçava a estabilidade do judaísmo, porque o pensamento era esse, gente, se o pessoal começar a debandar para o outro lado, o que será de nós, né? O que será do Sinédrio? Ah, ameaçava a estabilidade do judaísmo no seio mesmo dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio a fim de apressar as repressões em perspectiva, ou seja, ele convocou uma nova reunião onde então ele queria compreender o que estava acontecendo, o que todo mundo pensava sobre aquilo e o que eles deveriam decidir sobre os dois desertores, né, vamos dizer assim. Atento à autorização concedida pelos mais altos poderes políticos da província, Caifás propôs fosse o zeloso doutor de Tarso, nomeado chefe e promotor de todas as providências atinentes e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Competia-lhe, então, promover todos os recursos que julgasse convenientes e úteis, reservadas ao sinédrio as últimas decisões, maxime as de natureza mais grave. Satisfeito com o resultado da reunião, que improvisara, o moço tarcense acentuou antes de se despedir dos amigos. Hoje mesmo requisitarei o corpo de tropa que deverá operar no perímetro da cidade. Amanhã ordenarei a detenção de Samuel e Oséias até que se resolvam a retomar o juízo e no final da semana tratarei das capturas da gentalha do caminho. Então, ou seja, que negócio é esse? O era rico, o cara ele tinha o dinheiro que ele tinha, ele estava ali no Sinédrio, obviamente por um mérito dele, que ele, né, quem estava no Sinédrio eram pessoas de muita cultura, informação, etc. Mas o cara não tinha a menor liberdade de fazer o que ele quisesse, porque aqui está dizendo assim, pô, você saiu daqui, você vai preso? O que é isso? Né? Que repressão é essa, gente? Onde é que tá? Você está entendendo a incoerência desse pensamento do farisaísmo? Eles estavam ali mordidos de raiva,
por causa da repressão dos romanos. Lembra que uma das frases de Paulo foi dizer assim, que uma coisa que ele gostaria muito era de ver os romanos e os gregos subjugados à lei judaica, né? Mas aqui ele está imprimindo a mesma coisa. Saiu do sinédrio, olha, não tem perdão não, você vai ser preso até você recobrar seu juízo. Olha que coisa interessante, né? O que é conveniência? Mas vamos lá. Aqui, né? Aí ele fala: não temerás acaso os sortilégios, ou seja, as feitiçarias? Interrogou Alexandre com ironia. Alexandre era um dos membros lá do Sinédrio. De modo algum, respondeu sentencioso e decisivo. Sabendo de oitiva, oitiva, gente, é tipo assim, sabendo de ouvido, ouvir dizer, né? Rumores, né? Sabendo de oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sobre a influência das ideias extravagantes dessa gente, chefiarei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço. Quando ele diz assim, chefiarei em pessoa, você acha realmente que se fosse uma simples questão entre ele e Estevão, que ele faria isso pessoalmente, diria assim, não, eu só vou sossegar até a hora que eu ver Simão Pedro, né? É bem claro novamente, isso aqui novamente, a questão daquela ideia obsessiva, aquele quadro de ideia fixa que fica ali até ele Vi- conseguir o vi- intento. Virou pessoal, né? Não Virou, era. Virou pessoal, não tinha virou nada. pessoal. É, pessoal. É. E aí ele fala: Simão Pedro? Perguntou um dos presentes admirados. Por que não? Falou Paulo, né? Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje? Ou seja, nessa reunião que foi extraordinária, Gamaliel era para estar aí, tá? Mas ele não apresentou. E Saulo responde: não. É que a convite desse mesmo Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Aqui é muito massa isso aqui. Olha, Saulo chama Estevão, chama, Estevão não vai. Pedro manda um recadinho para Gamaliel. Ó, vem aqui. Aí, Gamaliel, vai lá na casa do caminho. É que a convite desse mesmo Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Não achas tudo isso extremamente curioso? Temos, de maneira geral, a impressão de que o chefe humilde dos galileus é Pedro, né? Desaprovando, isso aqui é uma conclusão que eles tiraram, né? Que Pedro estaria desaprovando a atitude de Estevão perante o Sinédrio. Deseja recompor a situação, ou seja, Pedro estaria com medo, né? Ficou com medo daquelas atitudes, das medidas que eles tomaram, e aí estaria tentando botar panos quentes, né? Buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa. Se acham, né? Quem sabe? Talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização. Ah, Né? É fala. que eles nem consideram a possibilidade de ele ter ido lá para ver se a coisa é boa mesmo, né? E o curioso é isso, porque eles Né? sabem que Gamaliel é um cara ponderado, sensato, É, exato. né? Então, você vê o que é a pessoa ser cega, né? Enfim, aí é que ele vai. Saulo mostrava-se mais que surpreso. Imagina a surpresa de Saulo. Porque estupefato, né? Exatamente, ele estava estupefato. Mas que vem a ser tudo isso? Gamaliel visitando o caminho? Chego a duvidar da sua integridade mental. Que absurdo. Sabemos, interveio Alexandre, que o mestre, aí você repare o que é uma pessoa
que conhece bem a autoridade moral, a força moral que Gamaliel tem, né? Porque ele diz assim, enquanto Saulo estava tão aturdido, tão surpreso, que disse assim, chega a duvidar de sua integridade mental, o outro não, peraí, ó, menos. Que ele diz assim, sabemos que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção, né? Era justo se negasse a tal convite em consideração a nós outros? Entretanto, se tal não fez, é igualmente preciso não destaquemos a deliberação tomada, certo, com a nobreza de objetivos que sempre o inspirou. Aí tá vendo uma pessoa que, quando vê o outro, né? Ele aqui está dizendo assim, não, peraí, baixa a sua bola, porque a gente, Gamaliel aqui tem muita moral, tem muita força moral, a autoridade dele era inegável, né? Não vamos tirar conclusões, né? A precipitada, né? É. De acordo, disse Saulo, algo contrafeito. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que será submetido. Tá vendo? Ele está dizendo assim, ó, não adianta, para mim ele já está condenado na minha mente. Mas seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Desconfio da sua aparente humildade. O que é a coisa, né? O judaísmo, na época, eles não entendiam, não faziam caridade, eles não entendiam, não sabiam que aquilo era algo que era necessário. Para eles, vamos relembrar que para o judaísmo, o pobre era pobre, o miserável era miserável, o doente era doente, porque Deus não gostava deles. Porque se Deus gostasse, Deus estaria mantendo eles em melhores condições, né? Então, assim, poxa, né? Por isso que eles nunca entenderiam o trabalho da Casa do Caminho. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Tá vendo? Ele não entende como é que um cara, um sujeito, ele deixa sua profissão de lado para poder ficar se incomodando com gente sem a menor significância. Vejo em tudo isso propósitos de sedição, de tumulto, né, de perturbação, que não deve andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos, está vendo? Ou seja, onde tem gente pobre, onde tem gente ignorante, só tem confusão, só tem problema. Então, não vamos chegar ali perto. Os senhores da destruição aparecem depois. Está vendo? Como quem diz assim, olha, quem quer tomar conta disso é porque tem algum interesse escuso por trás. Aí, cabe a reflexão que é o seguinte, vamos pensar, Jesus, há 35 anos atrás, ele foi perseguido, ele foi chamado ao Sinédrio, ele foi condenado e ele foi morto em Jerusalém, neste Sinédrio. Aí você fica pensando assim, foi exatamente nessa cidade, então, que Pedro resolveu montar aí o quê? A Casa do Caminho, né? Aí você vê como é que Pedro e os outros apóstolos, sabendo do que foi que aconteceu com Jesus, que razão que eles tinham para poder justamente fazer daí, desse local, a sede da Casa do Caminho. Porque iria dar nessa confusão. Se ele fosse, vamos dizer, se eles fossem, se Pedro voltasse para a Galiléia, para Cafarnaum, por exemplo, certamente ele iria evitar um monte dessas dores de cabeça que eles tiveram agora, que eles estão tendo agora, que eles tiveram por algum tempo, né? Porque estava longe desse sinédrio, o pessoal não estava vendo. Mas não, eles ficaram exatamente no meio do burburinho. Então, por que é que Pedro achou de ficar aí,
onde Jesus foi perseguido, foi condenado, morto, crucificado. Aí você fica pensando assim, gente, isso aqui deve ter sido uma conversinha de Jesus com Pedro. Que Jesus disse assim, ó, Pedro, ó, eu estou indo, mas você não saia daqui, não larga o osso. Porque haviam planos depois que iriam acontecer, né? Como de fato agora aqui está acontecendo 35 anos depois. Né? Diz, Pedro, você fica aqui, não larga o osso, não saia daqui. Porque a decisão lógica seria dizer assim, não, olha, eu vou continuar, Pedro, né? Jesus falou que devo continuar, então eu vou continuar, mas vou voltar lá para a nossa cidade, vamos voltar para o nosso reduto, porque é onde o pessoal quer ouvir a gente, tá? Porque o pessoal aqui não quer ouvir a gente. Lembra que uma das recomendações de Jesus foi, se quando mandou eles para pregarem, né? Falou assim, olha, se você chegar em algum lugar e que eles não quiserem te ouvir, que eles não quiserem te receber, saia, dê as costas para a cidade, né? Saia até né? Que ele falou o termo como que diz assim, sacuda até as sandálias, não carregue nem o pó nas suas sandálias daquela cidade, né? Então, se isso acontecer em Jerusalém, por que eles não saíram? Mas eles ficaram aí. Então, dá a gente a entender que foi, sim, houve aí uma conversinha aí né, de Mas, chefia para chefia. o próprio Jesus só se metia nos formigueiros, né? Só se metia, o trem estava bem O ruim, trem né? estava bem, Ele veio para eles, né? veio para ele, mas é para quem precisa, né? Para Ele quem veio para quem precisava. precisava. É. Então, assim, a gente fica. É só para a gente pensar, né? Que diz assim: olha, essa conversinha aconteceu, essa instrução aconteceu, porque Pedro não ia ficar aí de graça para poder ficar apanhando, né? A palestra animou-se ainda algum tempo acerca da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo se despediu e voltou para casa, disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. A prisão de Estevão tivera na igreja modesta do caminho. Gente, quando eu falar de igreja, lembra que essa palavra aqui, Emmanuel está se referindo à congregação, né? Comunhão, porque não existia igreja naquele momento, né? A prisão de Estevão tivera na Igreja Modesta do Caminho ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galileia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Agora aqui está explicando, né? Por que Pedro mandou aquele recadinho para Gamaliel? Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devoto, um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, ou seja, eles não estavam com medo deles, eles não estavam, não era isso, é porque eles amavam a Estevão, né? Além disso, pela nobreza de suas qualidades afetivas, Estevão se tornara uma figura central e a focalizar todas as atenções. Olha que bacana que aqui é, porque Estevão foi um cara novato que chegou lá naqueles que seriam os escolhidos de Jesus. E os escolhidos de Jesus não tiveram nenhum problema em acolher essa pessoa e dizer assim, vem cá que você é um dos nossos, né? Olha que bacana isso aqui. Ou seja, tudo aquilo que Estevão não é, Saulo tem, né, de orgulho, de vaidade, eles já não tinham isso. Eles já não enxergavam assim a figura de João, a figura de Tiago, né, a pessoa de Pedro. Era o trabalho de Jesus. Que bacana isso, né? Estevão se tornar uma figura central a focalizar todas as atenções para a sua fonte. Também é outra coisa que a gente pode pensar aqui, é o seguinte, que espírito elevado, hein?
Que espírito elevado dessa criatura. Para a sua fonte inspirada, convergiam numerosos problemas, em cuja solução o ex-pescador de Cafarnaum não mais dispensava sua prestigiosa cooperação. Aqui, Emmanuel está dizendo com todas as letras que Gesiel, ou Estevão, era sim inspirado por Jesus. Por isso que Pedro tinha essa admiração e tinha esse respeito tão grande, essa afinidade tão grande com Estevão, né? Assim como Jesus também inspirou o Estevão o tempo inteiro lá no debate lá no Sinédrio, né? Aliás, depois quando a gente estiver vendo as cartas, que né? Quando Paulo estiver escrevendo as cartas, a gente vai ver o seguinte, que toda essa missão já estava aí planejada, então Estevão viria, ele se encontraria com Saulo, não necessariamente nessas circunstâncias, mas encontrariam, e Estevão iria e Saulo e Paulo de Tarso seguiria, então, tendo Gesiel ou Estevão como seu guia espiritual, como de fato foi, né? Então, na hora que Paulo está escrevendo as cartas, quem está ditando as cartas para Paulo é Estevão. Mas quem mandou as cartas, o conteúdo, foi Jesus. Né? Olha, é um negócio assim que você fica assim, gente, que máximo. Mas é apaixonante, eu acho. Para a sua fonte inspirada, Estevão se tornara uma figura central a focalizar todas as atenções. Para a sua fronte inspirada, convergiam numerosos problemas, em cuja solução o ex-pescador de Cafarnaum não mais dispensava a sua prestigiosa cooperação. Pedro sempre pedindo a Gesiel conselhos. Amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo que levantava o mais desalentado coração. Espírito elevadíssimo. Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por qualquer outra circunstância. Olha que bonito. Estavam preocupados com Estevão, né? Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, quando ele falar assim, Tiago, vírgula, filho de Alfeu, esse é o Tiago menor, né? Esse é o Tiago menor. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, ou seja, o Tiago menor, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que Tiago tinha medo que a mesma coisa se repetisse, né? Na opinião dele, Estevão andar errado no capítulo das exortações. Deveria comedir-se, merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Então, aqui, Tiago, ele está super com medo. Ele está, assim, extremamente preocupado e tanto é que, e o interessante é assim, provavelmente ele está pensando no que aconteceu com Jesus e ele está achando, valei-me Jesus, vai acontecer tudo outra vez, né? Mas note que se não fosse Estevão, a pessoa ser chamada no Sinédrio, se fosse Tiago, a pessoa ser chamada no Sinédrio por Paulo, aquela estratégia de Paulo de intimidar iria dar certo. Com Tiago, daria certo. Porque encontraria no medo dele, né, nos receios de Tiago, encontraria ali exatamente a portinha para que seu plano fosse bem sucedido.
E ele está dizendo assim, Mas o chato aí, né? Vamos dizer assim, é que ele concorda com a prisão. Ele acha que ele mereceu ser preso. mas ele está justificando o O medo medo dele. dele, mas, cara, Porque ele, o que que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, poxa, está colocando todo mundo em perigo. Então é melhor que ele se afaste da gente mesmo, sabe? Como quem diz assim, é melhor que se afaste da gente mesmo. E aí ele ainda justifica dizendo, na defesa de si mesmo, quando na verdade Estevão não nunca é? defendeu a si mesmo, ele fez esclarecimento sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o trabalho que se faz lá no caminho. Ele nunca se defendeu a si mesmo. Né? Fermentara-se aí a discussão. Pedro fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do evangelho. Pedro entendeu, Entendeu? né? E apoiou. E reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de Osnéia e Samuel, tá vendo como isso foi importantíssimo, Uhum. entregando-se ao Cristo era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Isso aqui é demais, né? Olha como tudo, gente, tudo Transformou passa, corações, né? não é? É tudo tão É, perfeito. Você vê que parece que está no meio do caos, né? Quem é. olha por fora parece que está um caos, mas quando você começa a analisar a situação, cada coisa, você vê assim, gente, está tudo exatamente como tem que ser. Tem nada fora de controle. Toda a cidade, gente, ó, já é quase 9h30, mas só vou passar 5 minutinhos que a gente começou um pouco mais tarde. Toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de melhor conhecer o Cristo. Tá vendo como novamente tudo que Saulo não queria que acontecesse Já aconteceu. já aconteceu e está chamando a atenção, né? E isso deveria significar a vitória da causa. Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. A discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu é João, tá? João. É. Mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus. O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes, e estes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor, quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos, trêmulos, abriam os olhos desmesuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Olha que interessante, imprevistas esperanças. Emmanuel é fantástico, ele fala isso, porque assim, até então, essas pessoas, elas eram judias, elas eram, né, eram os hebreus. Então, eles só conheciam mal e porcamente a lei mosaica. Porém, a lei mosaica, vamos lembrar que ela não falava da vida do Pura. pós-morte. Não falava da vida futura. Quem veio falar da vida futura foi Jesus, Jesus. né? A lei mosaica, ela falava, ela só dizia assim, falava para as pessoas como se elas fossem crianças, dizia assim, ó, não mate, não roube, não faça isso, não fala, menino, não faz, não faz, não Essas corra, são não... as regras. São as regras, Acabou. cumpra, acabou. É. Acabou. É. Essas são as regras, aí você está aqui para cumprir. Mas aí chega Jesus falando da vida futura, ou seja, falando de que a vida
Não era aquele miserê que eles passavam. E isso devia ser extremamente consolador, confortador, não é? Como ele está dizendo aqui, ó. É, quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Gente, a vida não é só esse corpo sofrido, essa vida sofrida, passar fome, né? Passar uma vida de provações. O outro aqui diz assim, velhinhos trêmulos abriam os olhos, etc., se contemplar, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Ninguém esperava que fosse assim a realidade É, espiritual, né? Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando, ouvindo a boa nova, que a boa nova é isso, é dizer assim, gente, olha, a vida é eterna e a vida real é venturosa, é além desse sofrimento que está aí me aqui. lembrou quando Lívia, né, entrou junto, quando eles foram para a arena, Quando Lívia entra cantando no. É. naquela fé, porque sabia da vida que estava esperando, da vida futura, né, que Jesus ensinou. Uma coisa, Você está vendo, você está entendendo por que é que os cristãos, quando não sou entravam lá dentro do circo, circo. eles não tinham a menor dúvida. Uhum. Não tinham a menor dúvida, dizia assim, gente, isso aqui não é o fim, não, isso aqui é o começo da minha vida, porque vai acabar meu sofrimento, É, né? Compreendiam que a existência amargurada não era tudo, né? É um consolo, o cristianismo era um é, consolo imenso para eles, né? A vida, falando de vida após a morte, aquele sofrimento iria acabar, os últimos serão os primeiros, né? uhum. É, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é feito de humildes. Senhora, né? Era ouro para todo mundo. Então, eles sim, eles entraram no circo, imaginando assim, gente, é a boca do leão, mas é a boca da fera, mas eu vou sair daqui para a vida, né, verdadeira. Fé, né? É, A fé inabalável. a fé inabalável. Pedro observara os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças, né? Então, eu vou acabar por aqui porque é, já são 9h30. Vai até. O seu já termina a página assim, né? Não, o meu está aqui no meu. Você quer terminar até a página? É, É, ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso e crente de que só ela evitara o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Ou seja, ele sabia que Gamaliel iria é, lá com o intuito, né, de conhecer. mais Uhum. de conhecer mesmo. Exposta aos companheiros a ideia, foi unanimemente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Gamaliel não só recebeu Exatamente. cavalheirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite. O que é a pessoa de bom coração, né? Aceitando-o com a generosidade que lhes ornava a velhice veneranda. Entabuladas as combinações, o sábio rabino deu entrada na casa pobre dos galileus, que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição, esclareceu relativamente aos feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Carinhosamente, ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho. Quando falar em pergaminho,
A gente deve lembrar que pergaminho eram aqueles textos, aqueles rolos, que era Rolo. feito em pele de carneiro, tá? Pele de carneiro, por isso que a coisa se mantinha mais tempo. Ofereceram uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus. Por que que essa informação é importante? É muito importante que, assim, tem muita gente que, logicamente, sem informação, que fica dizendo assim, ah, mas a Bíblia é um texto super alterado, a Bíblia é um texto que já, né, ninguém nem sabe quem foi que escreveu. Sabe sim. E até, a Bíblia não é tão alterada como se imagina, não. Por quê? Porque no ano de 34, talvez antes, inclusive, já haviam esses textos escritos pelos próprios apóstolos. E aqui está escrito, Emmanuel está dizendo que no ano 35, Gamaliel recebeu uma cópia de punho de Pedro, do próprio punho de Pedro, da própria mão de Pedro. E, se eu não me engano, a arqueologia hoje em dia já reconhece que houve, que talvez tenha havido o Evangelho de João, se eu não me engano, é, não, de Marcos, no ano 60 ou 67, um negócio desse. Mas aqui, Emmanuel está dizendo de primeira mão que já no ano de 35, com certeza havia uma cópia ali, porque Gamaliel recebeu um, né? Então, todas as vezes que o pessoal disser assim, ah, mas a Bíblia, isso e aquilo, gente, você não sabe de nada, tá por fora. De todas as anotações de Mateus, gente, eu queria ser uma mosca para ler essas coisas. Sobre a personalidade do Cristo Jesus de misericórdia e seus gloriosos ensinamentos. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência, né, com respeito Uhum. e consideração. Eu vou terminar aqui, porque acaba exatamente aqui, começa a nova página. Mas que coisa, hein? Gamaliel deve ter ficado assim, curiosíssimo. Gente, que casa do caminhão é essa que está causando esse maior burburinho, né? Quem é esse pessoal? Eu só fico imaginando a cara dele, né? Entrando ali. E provavelmente, pelo que ele viu, aceitando tudo que ele viu, né? Porque a cabeça dele não era igual A cabeça dele, não, a não. A igual. gente vai ver aqui que ele vai É, observar e vai cair uma a- ficha gigantesca na cabeça dele, porque ele vai dizer assim, gente, como que a gente nunca, com tanto dinheiro rolando pelo é, Sinédrio, como é que a gente nunca fez isso? fez E isso. esse pessoal sem dinheiro nenhum está fazendo essa obra tão incrível, né? É, Mas é isso mesmo, meninas, cenas dos próximos capítulos. Esse livro é fantástico. é. Nossa Senhora, Mas adoro. eu tinha lido ele, mas a gente lendo e conversando é É muito outra melhor. dimensão, né? É outra dimensão. É É, é- outro é por de isso que quando o pessoal fala assim, romance, eu sei que está escrito aqui, ó, tá escrito aqui, romance. romances de Emmanuel. Eu até entendo que quando o pessoal publica, né, da primeira publicação, inclusive, na época que até O os seu está escrito espíritas, romance? romances de Emmanuel, está escrito, romances de Emmanuel, tá vendo? O meu não tem. O meu está escrito. E eu não concordo muito com isso aqui, não. Eu Não, acho eu que não. no ano de 40, no ano de 41, até fazia sentido, porque os espíritas, eles eram, naquela época ainda, eram presos, inclusive, né? Então, para você publicar alguma coisa desse nível, você tinha que dizer que era uma história fictícia. Só É. que, o que que acontece? Eu não sei se vocês têm esse. Cadê o livro meu Deus? Ih, não está aqui. Está lá no meu quarto que eu comecei a ler. Se Emmanuel fala que este livro aqui, ele é todo feito num outro livro da Bíblia, que é Atos dos Apóstolos. Que, na verdade, o livro Atos dos Apóstolos é como se fosse o making of desse livro aqui.
Uhum. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que é Paulo e Estevão, só que extremamente, assim, como se fosse assim, sabe quando você lê um script de uma novela, que não Eu, conta a história, só vai contando assim, highlights? depois das cartas dos Efésios, vem a cartas de João, não é? Acho que é, na sequência Depois é. vem Atos dos Apóstolos, se eu não me engano. É. Porque a gente está fazendo Efésios, depois eles anunciaram que vai ser o de João, que o de João é completamente diferente dos outros apóstolos, É, porque ele teve uma convivência com os gregos, né? Se eu não me engano, né? é. Então, diz que é muito bonito dele. É muito bonito porque ele é considerado assim o mais místico, Isso. sabe, dos Uhum. apóstolos, o mais Porque ele místico. conviveu, parece que é uma parte grande da vida dele, ele pegou toda a influência grega. É. Então, assim, quando você olha e você começa a perceber, você lê Atos dos Apóstolos, você lê isso aqui e tal, isso aqui. Gente, isso Uhum. aqui não é romance. Não. Você pode até imaginar que tal, alguns detalhes, alguns diálogos, mas você sabe que para um cara como o Emmanuel, não é difícil você ter acesso aos arquivos, né, do que realmente Uhum. aconteceu. Sendo que quando ele escreveu esse livro, ele não escreveu sozinho. Ele não estava só. Quem estava junto dele? Os próprios. É. Tanto Paulo como o Estevão. Estevam. Então, assim, não é romance. Por isso que quando eu penso, eu li o romance isso me dói quando eu ouço. Então tá, meninas, vamos Coisa de lá, que Marques. hoje é. Ô, Rô, você queria falar uma coisa, o que foi? Sim, só uma pequena observação. A lei mosaica, ela veio como disciplinadora, porque, né, Totalmente. É. pessoas realmente elas tinham que ter que colocar um cabresto naquelas pessoas porque elas estavam completamente piradas, né? Precisavam de um líder. Uhum. Agora, a Havia autora, mais de 400, sei lá, acho que 700, sei lá quantos anos, mas era mais de 400 anos que não chegava um profeta É. então, na, ela no, veio como disciplinadora para poder botar, né? é, E cabeça. Jesus veio com o quê? Com a lei de Deus, que é a lei de amor. É. Você entendeu? Libertadora, Sim. Como né? diz o Elahá, aquele povo precisava de chicote. O Zé Elahá, ele tem uma palestra que fala da lei de Moisés e Hum. é Jesus, né? Que Jesus veio trazer. É muito bonito. Aí ele brincando, ele fala que aquele povo tinha que apanhar, tinha que ficar com Mas medo. porque se a gente pensar direitinho, é porque as pessoas às vezes veem a disciplina das coisas como uma coisa ruim. E não Ruim. é. Não. Não, E não é. A disciplina, ela te coloca você pensar direitinho nos seus atos, né? Eu não uhum. posso ultrapassar isso aqui, né? E as Porque pessoas ultrapassavam direitos, tudo. exato. Naquele momento, espiritualmente, eles eram muito imaturos, então eles não tinham condições de arcar com a consequência de um mau ato. Então, É alguém justamente estava é, resolvendo os problemas por ele, dizendo assim, não, você vai tomando decisões por eles, né? Você vai fazer assim, você vai fazer assado. Agora, depois de Jesus, não. Entende-se que a gente tem uma maturidade espiritual um pouquinho maior, então nos foi dada o livre-arbítrio de você, ó, você tem aqui, ó, tem a lei, tem a dor e tem a lei do amor. Qual é que você vai É. seguir, né? até E, hoje, né, minha filha? E é, segue aí, né? Emmanuel, o tempo todo com o Chico, o que ele falava?
Disciplina, disciplina, Disciplina. disciplina. Para Chico, gente, imagina para nós, Mas- Jesus. Picote para nós. Nós é chicote, não é nem disciplina. Chicote. É disciplina e chicote. Nem É. me fala, porque hoje eu me peguei, menina, lá no trabalho, eu falei, valeu, Jesus. Eu estava, assim, sabe, uma pessoa não muito... Tá gravando, Ana? Tá gravando.